Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, tá? E essa semana nós vamos trabalhar o tema gráficos, tá? Então, essa aqui é a apostila de vocês, do 7º ano. E por que nós devemos estudar gráficos? Qual que é a importância deles nas nossas vidas? Bom, os gráficos, eles são recursos visuais que facilitam a leitura e a interpretação de determinado tema. Então, basicamente, o gráfico ele tá ali para passar uma informação que facilita o nosso entendimento, que nos facilita para a gente poder entender o que aquele material quer dizer. É um recurso estatístico muito usado na geografia. Então, na geografia, vocês vão ver muito gráfico. Nós temos muitos gráficos que é para ajudar vocês a entender, a vocês a aprender cada vez mais, certo? Bom, e quais os principais tipos de gráficos? Nós temos basicamente 4. Nós temos o de colunas, o de barra, o de setores, que nós chamamos também de gráfico de pizza, e o gráfico de linhas. Bom, esse aqui é o gráfico de colunas. O gráfico de colunas é um gráfico que ele é muito utilizado, certo? Ele tem 2 tipos de eixo. Nós temos o eixo vertical, certo? E o eixo horizontal. O eixo horizontal nós chamamos também de abscissas, certo? E o eixo vertical nós chamamos de ordenadas. Geralmente, no eixo vertical, nós temos a proporção numérica. Nesse caso aqui, os números eles representam os habitantes em milhões, certo? E na horizontal, nós temos o nome, né, a variável, digamos assim. Então, nós temos aqui nesse caso os países mais populosos. Nós temos a China, nós temos a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, né? E assim vai indo. O gráfico de barras. O gráfico de barras, ele possui somente um eixo, que é a nossa ordenada, certo? Que é vertical. Então aqui nós temos os turistas do Brasil. Então nós vemos aqui que dentre esses países, a Colômbia é o país que mais tem turistas aqui no Brasil, certo? Em compensação, o Paraguai é o país que menos tem turista no nosso país. Então, o gráfico de barras, ele é super importante, ele passa diversas informações, certo? E é muito fácil para a gente conseguir interpretar o que o autor do texto quer nos mostrar. E nós temos aqui o gráfico de setores, que é também o gráfico de pizza. Nesse caso, nós temos o uso da água por setores. Então, geralmente, o gráfico de setores, ele é representado em porcentagem, igual está aqui, ou por números, certo? E ele é dividido proporcionalmente com a ideia que eu quero passar. Então, nesse caso, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar quais setores que utilizam mais água. Então, nós vemos o quê? Que 70% da água é utilizada pela agricultura. Depois nós vemos que 22% é a indústria e 8% por uso doméstico. Se nós somarmos esses valores, nós vamos ter um total de 100%, tá? Aqui nós temos a nossa fonte, que é a FAO, tá? E por último, nós temos o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é um pouquinho mais complexo, mas também é um gráfico muito importante. E geralmente nós utilizamos ele quando nós temos 2 informações a ser mostradas. E quando queremos demonstrar tempo.
Então, é nesse contexto que o gráfico de linhas ele é usado. Então, também nós temos dois eixos, nós temos o eixo vertical e o eixo horizontal. Lembrando que o eixo horizontal é a nossa abscissa e o nosso eixo vertical é a nossa ordenada, certo? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? No eixo vertical, no eixo horizontal, desculpa, geralmente representa o tempo, e no eixo vertical, geralmente é a escala. Então, nós temos duas informações, uma representada por uma linha e outra representada por outra linha, tá? Esses pontos aqui, geralmente, representa a escala. Então, representa a variação dessa determinada informação durante um determinado tempo, certo? E a distância, ela tem que ser sempre proporcional. Eu não esqueci de falar para vocês, mas no gráfico de barras e no gráfico de colunas, as colunas e as barras têm que ser do mesmo tamanho, tá? Que eu falo da mesma largura, tá? E a distância entre uma e outra tem que ser a mesma também, tá? Tanto no gráfico de colunas quanto no gráfico de barras. Agora nós vamos para as atividades. Então, a número 1, nós temos aqui um gráfico de linhas. E como eu falei para vocês, no eixo horizontal, nós temos a informação do tempo, certo? E no eixo vertical, nós temos o quê? A escala. Então, aqui nós temos uma variação dessa escala ao longo de um determinado tempo. Então, vocês vão interpretar esse gráfico, tá? O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: o decréscimo da população absoluta, a redução do crescimento vegetativo, a diminuição da proporção de adultos. Letra D, ou expansão de políticas contra a natalidade. Lembrando que aqui nós temos o quê? A taxa de fecundidade total no Brasil, tá bom? Número 2, nós temos o quê? Nós temos um gráfico de coluna. Então, aqui nós temos as informações que é um gráfico de uma cidade chamada Itaboraí, que fala sobre a população dessa cidade. Então, aqui nós temos a nossa escala, nós temos a informação dessa população, né, de 0 a 250 mil, certo? E aqui nós temos as nossas colunas, certo? E nessas colunas, nesse gráfico de colunas, tá mostrando que ao longo de um determinado tempo, certo? Esse tempo ele é representado pelas cores das nossas colunas, foi aumentando essa população, tá? Então, o que vocês vão fazer? Assinalar a alternativa correta. Letra A. O gráfico apresenta o número de habitantes do município de Itaboraí de 1980 a 2014? Letra B. Podemos analisar o crescimento do número de habitantes da população municipal? A gente pode analisar através desse gráfico? Letra C. Houve uma queda no número de habitantes do município entre 2010 e 2014? Letra D. Em 1980, a população de Itaboraí era de 218,8 mil habitantes. Era essa a população? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta. E o número 3 é um gráfico também de interpretação, que nós temos o quê? A composição da população brasileira no ano de 2010. É um gráfico do IBGE. Então, nós temos um gráfico de setores, um gráfico de pizza, representado em porcentagem. Então, nós vemos o quê? Que 7,7% da população se considera negra, 43,1% da população se considera parda,
47,7% da população se considera branca e 1,7% da população se considera amarela e indígena. E aí, com base nesses dados, vocês vão responder as seguintes questões. Qual foi a porcentagem de brasileiros que se consideram pretos ou pardo em 2010? O que explica essa porcentagem? Letra B. Qual foi a porcentagem de brasileiros que se autodeclararam indígena? O que explica o baixo número de indígenas na população atual? Então, vocês vão responder essas duas questões aí no caderno de vocês. Bom, esse aqui é o meu e-mail, certo? vanessa.carneira@alunos.ifestudiominas.edu.br. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!